Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Mas digo, suportar significa resistir ao diabo. Em outras palavras, você vai continuar fazendo o que é certo, continuar, até que ele entenda que você não vai mudar de ideia e desista. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por você estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu amo a Palavra de Deus e fico muito feliz que você a ame também. E hoje vou falar com você sobre a tentação. Como lidar com ela, como evitá-la, como reconhecê-la desde o seu início antes de cair nela e ser um pouco tarde demais, sabe? Eu quero só lhe dizer que todos somos tentados. A Bíblia diz que é necessário que venha a tentação, mas ai daquele por cuja mão ela vier. E na oração do Senhor, uma parte diz: não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Então somos tolos se pensarmos que nunca seremos tentados, ou mesmo se pensarmos: eu nunca seria tentado nessa área. Pedro acabou cometendo esse erro por um espírito de orgulho quando Jesus disse a ele que Satanás pediu que ele fosse peneirado como trigo, mas que ele havia orado por ele para que ele não falhasse, mas que sua fé se fortalecesse e assim ele pudesse ajudar seus irmãos. E Pedro disse: Senhor, eu nunca faria isso, nunca faria. E ele deveria ter dito: por favor, Senhor, ore por mim. E assim, devemos nos certificar de que nós entendemos que precisamos da força de Deus, precisamos do poder do Espírito Santo para nos ajudar a evitar a tentação. Agora, quando eu falo de tentação, a tentação pode ser muitas coisas diferentes. Eu anotei várias coisas aqui e você pode ser tentado a desistir. Eu acho que essa é uma tentação que talvez você não pense, mas Deus não quer que nós desistamos. Ele quer que continuemos prosseguindo, não importa quantas vezes caia, você se levanta e você continua. A tentação de retroceder em uma área, a tentação de se comprometer, eu acho que essa é uma grande tentação que vem contra nós. Sabe, se comprometer significa ir um pouquinho abaixo do que você sabe que é o certo. Só um pouquinho. Aquela mentirinha do não tem nada a ver que o diabo nos diz é uma tentação com a qual precisamos ter cuidado. É só um pouquinho. Mas sabe, são as raposinhas que destroem a vinha. E às vezes somos tentados a culpar a Deus por nossos problemas. E Deus nunca é a fonte de nada que seja mal. Somos tentados a duvidar. Somos tentados a não perdoar e me pergunto quantas pessoas nos vendo hoje que têm alguém que você precisa perdoar, mas você está tendo dificuldade em fazer isso? E o diabo está te dando várias razões e desculpas para que você não faça isso. Por que perdoá-los? Não é justo o que eles fizeram com você, eles não merecem o seu perdão. E dizemos isso sempre, mas eles podem não merecer o seu perdão, mas você merece ter paz. Que tal sobre ser tentado a ficar com raiva e amargo? Então, há vários tipos de pecados. Você pode pegar os 10 primeiros mandamentos e pode só continuar. A partir daí, a Bíblia diz que tudo que não provém da fé é pecado. Então, acho que esta lista seria extremamente longa e essa escritura é encontrada em Romanos 14, 23. Tudo que não provém da fé é pecado. Agora, acredito que tem muitas pessoas assistindo e vocês são pessoas de bom coração e querem fazer o que é certo e só quero que reconheçam, e sei que estou sendo repetitiva, mas todo mundo pode ser tentado. E ser tentado não é pecado. É cair na tentação que é pecado. E eu sei que eu tive que aprender isso porque eu realmente me sentia culpada se eu fosse tentada. Mesmo que eu resistisse à tentação, eu pensava, eu não deveria ser tentada, isso não está certo. Mas a tentação em si não é um pecado.
é o diabo vindo contra nós, tentando nos levar a pecar. E então, por favor, não confunda isso e pense que você nunca possa se sentir assim ou ser tentado. Certamente posso ser tentada a ser impaciente e, infelizmente, muitas vezes ainda caio nessa tentação, sabe? Eu posso ser tentada a ficar com raiva e eu tenho que tomar uma decisão de que eu vou perdoar a pessoa e seguir porque sei que essa é a vontade de Deus. Podemos ser tentados a pensar coisas ruins das pessoas e a Bíblia diz que o amor sempre acredita no melhor delas. Ser tentados a ser rebeldes contra a autoridade, tentados a fofocar, tentados a julgar as pessoas criticamente, essa lista realmente pode continuar e continuar, mas eu queria que você visse algumas dessas coisas que podem não soar como pecados, mas, na verdade, elas são, isso é, não aplicar a palavra de maneira positiva à sua vida. Então, vamos dizer que precisamos reconhecer a tentação e, agressivamente, resisti-la. Essa é a única forma de ficar um passo à frente do diabo. Sabe, Jesus disse, se o seu olho te escandalizar, arranque-o. Se a sua mão te escandalizar, corte-a. Agora, eu não acho que ele literalmente quis dizer para arrancar o seu olho, cortar a sua mão, mas ele estava dando um exemplo de que nós deveríamos levar isto a sério e... Então, você tem que lidar com isso de forma agressiva, tem que enfrentar. Você tem que dizer não. Logo no início, uma pessoa aqui no escritório, o aniversário dela foi hoje, ela disse que um amigo lhe trouxe um danete pelo seu aniversário e ele estava brincando, claro, mas ela disse, eu não quero ferir seus sentimentos, vou comê-lo. Mas a verdade é que, algumas vezes, preferimos ferir os sentimentos de alguém do que fazer algo que realmente nós não queríamos fazer, apenas para evitar que se machuquem. E sabe, você sempre pode dizer, realmente aprecio o seu gesto, mas eu não estou comendo açúcar no momento, então vou deixar você ficar com isso e desfrutar disso. O que estou querendo dizer é que podemos usar todos os tipos de desculpas para fazer coisas que realmente não queremos fazer e não sentimos que deveríamos fazer, mas nós temos que ser mais agressivos em resistirmos à tentação e, claro que a melhor coisa a se fazer é você resistir à tentação no momento que senti-la. Então, eu quero encorajá-los a começar a orar todos os dias. Senhor, convença-me quando eu estiver sendo tentado, avisa-me, fale comigo. Dê-me aquela sensação desconfortável que sentimos quando estamos prestes a ir na direção errada, porque honestamente, às vezes, você pode estar no meio de algo antes mesmo de perceber que está lá. Então, vamos orar, Deus, quando o inimigo estiver tentando me arrastar para a tentação, faça-me reconhecer isso imediatamente, para que então eu possa resisti-lo. Mateus 6,13 é parte da oração do Senhor, por isso é importante. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Bem, se Jesus incluiu isso como uma sugestão de oração, então certamente devemos entender o quão importante isto é. Não apenas assuma que não pode ser tentado ou que não será tentado, mas ore, para que quando for tentado, você não caia na tentação. Você entende que ele não orou, Senhor, não permita que eu seja tentado. Ele disse, não nos deixes cair em tentação. Acho que poderíamos dizer que a tentação está sempre por perto em algum lugar. E precisamos apenas ter certeza de que entendemos que ela sempre estará lá, mas que nós não vamos cair nela, nós vamos resisti-la agressivamente. Sabe, Jesus foi tentado. Ele era Jesus, o perfeito Jesus, e ainda assim foi tentado. Lucas 4,13 diz, e quando o diabo acabou todo o ciclo completo de tentação, e acho que essa é uma declaração interessante, sabe, alguém estava dizendo ontem, parece que quando você tem um problema, você não tem apenas um problema, mas você terá
um monte de problemas diferentes vindo a você, um atrás do outro, certamente Satanás quer desgastar você. Talvez você esteja desgastado agora, sente que tudo o que está fazendo é lutar, 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 lutar. Você está passando por uma temporada. E quando você passar por essa temporada, você será mais forte do que era antes de entrar nela, contanto que resista a todas essas tentações. E você só pode fazer isso no poder de Deus. Você não pode fazer isso sozinho, por conta própria, só pode fazê-lo pelo poder de Deus. O Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Sim, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. Este é o meu pensamento. Eu acredito nisso porque isso aconteceu logo antes de Jesus começar o seu ministério público. E acho que ele tinha que pelo menos enfrentar o diabo antes de começar e deixar o diabo saber que ele não iria ceder às suas tentações. Agora, é claro que isso não impediu o diabo de tentar Jesus em outros momentos, mas você também pode ter que passar algumas coisas semelhantes a estas, às vezes. Quando o diabo terminou o ciclo completo da tentação e temporariamente o deixou, isto é, afastou-se dele até o momento mais oportuno e favorável, o que isso está nos dizendo? Está nos dizendo que o inimigo ele não vai apenas nos tentar uma vez e depois nos deixar em paz, mas que ele vai nos trazer uma série de tentações e então depois se afastará por um tempo. E você tem que ter cuidado, porque quando começar a pensar, bem, eu já superei isso não tem mais poder sobre mim, e então ele voltará e o tentará com a mesma coisa, ou talvez com uma versão um pouco diferente desta. Hebreus 4,15 é uma das minhas escrituras favoritas, eu amo. E diz: não temos um sumo sacerdote que seja incapaz de entender e simpatizar e ter um sentimento compartilhado com nossas fraquezas e nossas enfermidades. Todos temos fraquezas e Jesus entende todos nós. Mas nós temos alguém que foi tentado em todos os aspectos, assim como nós somos, mas ele não pecou. Então, talvez uma das razões pelas quais Deus permitiu essas tentações, ele não as trouxe, mas ele as permitiu, foi para que Jesus pudesse realmente nos entender completamente em todas as áreas. E eu não sei de você, mas eu amo quando estou passando por algo e alguém me diz: eu entendo você. Tive que ensinar meu marido a dizer isso, porque ele sempre quis pregar um dos meus sermões para mim mesma ou me dar alguma lógica, mas eu dizia: mesmo que você não entenda, diga-me que entende. Então, agora, quando ele diz eu entendo, não, você não entende. Mas as mulheres, especialmente, eu acho, querem ser compreendidas. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Agora, eu digo, esta sou eu, mas digo, suportar significa resistir ao diabo. Noutras palavras, você vai continuar fazendo o que é certo, continuar, até que ele entenda que você não vai mudar de ideia e desista. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida. O dicionário Vines diz: suportar significa permanecer sob. Não tente cuidar de seus problemas, mas enfrente-os, encare-os. E aqui diz: suportar corajosamente, sofrer, e muitas vezes nós sofremos quando passamos por coisas assim. Significa ser longânimo ou ser paciente. Ou podemos dizer, é passar por algo difícil e você não ceder. Permanecer o mesmo nas provações e nos bons momentos. Você pode imaginar isso? Ser tão estável que você permanece o mesmo nas provações e nos bons momentos. O Vines também diz que são provações com propósito e efeitos benéficos divinamente permitidos. Bem, agora, se a qualquer momento Deus permitir algo assim, é sempre porque
Ele usará isso para torná-lo mais forte, para torná-lo melhor. Ele usará isso para lhe dar alguma experiência que possa ser usada para ajudar outras pessoas. Eu tenho dito recentemente que, quando passamos por algo, nós ficamos sempre dizendo: eu estou passando por isso, passando por aquilo. E, sabe, você deve ficar feliz por estar passando e não estar preso no meio em algum lugar. Mas, se você passar por algo e você sair de lá vitorioso, então a boa notícia é que você pode voltar e trazer outra pessoa que está tendo o mesmo tipo de problema e levá-la adiante. Quando ganhamos experiência, podemos usar essa experiência para ajudar outras pessoas. Então, a tentação, as provações pelas quais devemos orar para não entrarmos ou cairmos, seriam ataques do inimigo com a intenção de matar, roubar e destruir-nos. Provações que podem vir por causa do nosso próprio descuido ou desobediência. Mas em ambos os casos, Deus prometeu que Ele nunca permitirá que venha sobre nós mais do que possamos suportar, mas com cada tentação Ele também proverá a saída. Agora ouça. Você quer entender isso? Deus nos prometeu que nenhuma tentação é forte o suficiente para nos derrotar. Ele sempre nos mostrará uma saída, mas temos que estar dispostos a ser guiados pelo Espírito Santo. Deixe-me te contar uma parábola. Parábolas são histórias que ensinam uma lição. Então, digamos que você seja um homem que está tendo problemas com sua esposa. As coisas não estão indo bem, ela parece não entender você, ela não tem sido muito romântica ultimamente, e você realmente precisa de um conforto, de alguém para ouvi-lo. Então, tem uma mulher realmente muito atraente lá no escritório, que é amigável e parece entender que você está um pouco para baixo. Então ela sempre pergunta a você: vamos fingir que o seu nome seja John, e ela sempre pergunta: John, você está bem? Parece que você está passando por um momento difícil. E você diz: sim, eu estou tendo alguns problemas com a minha esposa. Bem, você quer falar sobre isso? Ela diz: você precisa de alguém apenas de um ombro amigo para se apoiar? Eu posso te dizer que bem aí, exatamente aí, a tentação já começou. E, antes de tudo, seria melhor não contar para uma outra mulher atraente que não é casada que você está tendo problemas no seu casamento. Muitas pessoas se metem em problemas fazendo isso. Mas vamos dizer que é muito bom conversar com alguém que parece entender você e você começa a procurá-la quando está tendo problemas com sua esposa e conta-lhes sobre eles. Você começa a levar um café para ela. Então, entre aspas, vocês acidentalmente se encontram em restaurante para almoçar e assim decidem sentar juntos, e você pode ver para onde isso está indo. É como o diabo é muito paciente e temos que entender isso. E ele é muito astuto e muito enganador. E saber pode fazer parecer. Algumas pessoas podem ser tão enganadas que elas podem pensar que isso foi Deus provendo alguém para entendê-las. Mas se você não reconhecer o que está acontecendo, então isso pode se transformar em um caso de adultério e acabar pondo fim ao seu casamento. Se precisar conversar com alguém sobre seu casamento, que seja o seu pastor ou um homem espiritual de quem você seja amigo. Mas você não deve ir a outra mulher e começar a contar a ela os problemas que você está tendo com sua esposa, porque certamente isso não acabará bem. Nem toda tentação vem de provações, mas algumas sim. Essa palavra grega às vezes é traduzida como tentação e outras como provações, porque nas provações nós somos tentados.
Quando temos problemas e problemas, você fica fraco e as fraquezas que são inerentes a você. Sabiam ainda? Eu ainda sou um pouco fraca na área da paciência. Às vezes sou muito fraca na área da paciência. E se eu ficar super cansada, é um desafio para mim ser paciente com as pessoas que parecem estar tentando me irritar de propósito. Eu estava super cansada nos últimos dias por causa de um trabalho feito anteriormente e parecia que toda vez que eu tentava fazer algo, alguém vinha e me interrompia e queria que eu fizesse outra coisa. E eu podia sentir que eu estava prestes a explodir, então eu só queria que as pessoas me deixassem em paz. E quando você quer que as pessoas te deixem em paz, nem sempre é quando elas fazem isso. Na verdade, às vezes é quando as crianças se comportam mal e quem mais estiver por perto vai conseguir ser muito carente naquele momento e você não quer que eles sejam carentes, quer que eles confortem você. E então, eu tive que orar. Eu não acho que eu passei totalmente, mas me saí muito melhor do que se não tivesse orado, com certeza. E assim, quando nós estivermos em qualquer estado de fraqueza e o inimigo vier contra nós, ele tentará tirar vantagem de sua fraqueza. Naquele momento, é por meio das provações que às vezes somos tentados. Algumas coisas que parecem ser provações, na verdade, não são provações. As entendemos assim por causa da forma como pensamos nelas. Algumas das coisas que pensamos serem nosso pior inimigo, vamos descobrir que foi nosso maior amigo, porque Deus usou isso para nos amadurecer. Ele usou isso para ganharmos experiência, para que ajudemos outras pessoas. As provações e testes vêm de Deus. Bem, sim, às vezes Ele permite essas coisas para nossa melhoria. Mas Deus, Ele nunca tenta ninguém com o mal. Deus nunca tenta ninguém com o mal. Em Tiago capítulo 1, do 13 ao 15, afirma que Deus não tenta a ninguém com o mal e Ele mesmo não pode ser tentado com o mal. Que ninguém diga ao ser tentado, sou tentado por Deus, pois Deus é incapaz de ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta a ninguém. A tentação de pecar, ela vem sempre do diabo, de Satanás. Nós temos um inimigo. Então ele continua dizendo, mas toda pessoa é tentada ao ser atraída, seduzida e levada por seu próprio desejo maligno, luxúria e paixões. Então, deve haver algo em nós com o qual o inimigo possa jogar. Por exemplo, eu nunca sou tentada a roubar um banco. Eu não sou tentada a roubar o supermercado. Não sou tentada a adulterar. Seria muito difícil ser tentada a me envolver com outro homem. Eu estou com o meu há 57 anos e levei muito tempo para treiná-lo e certamente não quero começar tudo de novo. E se ele estivesse aqui, diria, bem, você não me treinou, eu que te treinei, mas esse vai ser o nosso segredinho. Mas tem outras coisas em que eu sou mais fraca. Eu já disse que a paciência é uma delas. Eu teria que pensar muito tempo porque eu tenho poucas fraquezas, mas eu estou brincando quando eu digo isso. Tem outras coisas nas quais sou fraca e essas seriam as coisas pelas quais Satanás viria contra mim. Sabe, sempre tem que ter algo lá para ele jogar. E assim, uma das razões pelas quais as provações são boas para nós é porque elas extraem de nós as áreas nas quais precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar, mas precisamos reconhecer que as temos antes que ele possa trabalhar em nós. Uma das razões pelas quais as provações são boas para nós é porque as provações mostram em nós as áreas nas quais precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar, mas precisamos reconhecer que nós as temos antes que ele possa fazer qualquer trabalho em nós. Se eu acho que eu não tenho um problema, então não pedirei a Deus ajuda?
naquele problema. A Bíblia diz em Tiago que nós devemos ficar extremamente alegres quando passamos por várias provações, testes e tentações, sabendo que a prova da nossa fé produzirá paciência. E quando a paciência estiver completa, você não será faltoso em nada. Eu sempre digo que antes que eu chegasse à paciência, minhas provações e tribulações trouxeram muitas coisas para mim. Coisas que, más atitudes e raiva e ciúmes e várias outras coisas que eu não sabia que tinha. Eu nunca pensei que ficaria com ciúmes, até que me veio o teste que fez o ciúme brotar e rugir na minha alma. E aí eu entendi que isso era algo com o qual eu tinha um problema e precisava deixar que Deus me ajudasse naquela área. Ou pode haver coisas que podem acontecer que me levem a julgar outras pessoas e, recentemente, Deus teve que me convencer a respeito disso. E assim, eu amo a convicção do Espírito Santo e espero que você também. Porque, graças a Deus, que não nos deixa na bagunça em que nós estamos, mas Ele se preocupa conosco a ponto de continuar trabalhando em nós até que nos transforme na pessoa que Ele quer que nós sejamos. E nunca diga que foi Deus ao ser tentado. Mas olhe para dentro de si e pergunte a Deus o que precisa mudar em você. Sabe, Deus provou a Abraão exigindo que ele oferecesse Isaque como sacrifício. Isaque era o filho da promessa. E ele o amava tremendamente, mas era um teste de obediência. Será que Abraão manteria Deus em primeiro lugar, tanto quanto ele amava o seu próprio filho? Agora, Deus não estava pedindo nada que ele mesmo não planejasse fazer? E Abraão pretendia obedecer a Deus. Ele até mandou Isaque para o altar e o amarrou no altar e ele levou a lenha para que ele pudesse assim acender o fogo. E Isaque perguntou: onde está o cordeiro? E ele disse: Deus proverá o cordeiro para si. E com certeza, quando Abraão estava prestes a pegar a faca e matar o seu filho, o anjo do Senhor bradou: não, Deus já providenciou o cordeiro para o sacrifício. Às vezes seremos tentados numa área só para ver se você ama Deus a ponto de abrir mão disso. Agora eu vou dar um passo ousado e dizer: tem alguém que está nos assistindo num relacionamento amoroso ruim que sabe que não está certo e Deus está lhe pedindo para sair disso? E ainda assim você está tendo muita dificuldade em terminar isso? Bem, pode ser um teste apenas para mostrar se você ama a Deus a ponto de pô-lo em primeiro lugar, mesmo que signifique que tenha que sofrer. Ou se você vai continuar fazendo o que é certo ou o que é errado, talvez só por medo de você nunca ter ninguém. Pessoas desesperadas fazem coisas estúpidas. Quando eu tinha 18 anos e saí de casa, onde meu pai vinha abusando sexualmente de mim por 15 anos, o primeiro rapaz que prestou atenção em mim e acabou me pedindo em casamento, e eu sabia bem lá no fundo que isso não iria funcionar, mas eu fiz assim mesmo porque eu estava com medo de que eu nunca tivesse ninguém. Eu estava desesperada e assim tomei uma decisão desesperada que foi totalmente errada e que me causou mais 5 anos de dor, somados aos 18 que eu já tinha. E sabe, às vezes nós temos sofrimentos em nossa vida só porque fazemos más escolhas. Agora, Deus nos ajudará a nos livrarmos disso, Ele vai nos perdoar, mas precisamos entender que às vezes somos a causa de nossos problemas. Deus, Ele não tenta nenhum homem com o mal. Abraão passou no teste e você também pode passar no teste. Sabe, os israelitas tentaram a Deus. Deus pode ser tentado a ficar irado. Ele é bom, é misericordioso e sempre vemos esse seu lado. Mas teve pessoas que
o aborreceram a ponto dele ficar irado. Os israelitas tentaram a Deus com suas queixas e murmurações. Eles o tentaram a ficar irado. 1 Coríntios 10, 9 e 10 diz: não devíamos tentar ao Senhor, testar sua paciência, nos tornarmos uma prova para Ele, avaliá-lo criticamente e explorar a sua bondade, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes venenosas. Eles deixaram o diabo entrar e, nesse caso, apareceram serpentes no acampamento e assim muitos foram mordidos e morreram. Mas o que Deus está destacando aqui é que Ele não gosta de reclamação. Ele quer ouvir louvor e ação de graças. E não importa qual a situação você tem em sua vida, não importa o quão ruim seu problema pareça ser, eu posso te garantir que você tem mais bênçãos do que você tem problemas. Eu vou repetir isso. Você tem mais bênçãos do que você tem problemas. Então, escreva os seus problemas num papel. Agora vai, pegue um outro papel e então escreva suas bênçãos. E logo você entenderá que realmente não tem do que reclamar, sabe? Eu acho que se pudéssemos passar um dia inteiro sem reclamar, provavelmente seria um grande milagre. Simplesmente encontramos tantas coisas para reclamar e somos abençoados. E Deus é bom, Ele é bom para nós, Ele tem um bom plano para as nossas vidas. E mesmo quando nos colocamos em apuros e pedimos a Deus, Ele nos tira deles. Então, por que devemos reclamar? E os israelitas reclamaram. Eles tinham um milagroso maná que caía do céu todas as manhãs, beberam a água de uma rocha, mas murmuraram e reclamaram. E várias vezes eles disseram: bem, vamos voltar para o Egito, onde comíamos nossas cebolas e alho, e eles se cansaram do maná e queriam carne, e era sempre uma coisa atrás da outra, e sempre que tinham problemas, culpavam Moisés e culpavam a Deus. Essa é outra coisa que não devemos fazer, culpar outra pessoa por nossos problemas. Precisamos assumir a responsabilidade por nossas bagunças. Não devemos reclamar como alguns deles fizeram e foram totalmente afastados do caminho pelo destruidor, que é a morte. Deus foi tentado algumas vezes a simplesmente eliminá-los, mas por causa do seu caráter, lhes deu misericórdia. Moisés orou por eles e ele orou diligentemente e Deus ouviu suas orações. Salmo 95:8 na King James diz: não endureçam seus corações como na provocação, como no dia da tentação lá no deserto. Essa provocação fez com que os israelitas provocassem a ira de Deus por suas insistentes exigências. Numa linguagem bem simples, eles o irritaram. Você sabia que você pode deixar Deus irritado? Moisés o irritou porque Deus o chamou para fazer algo que Moisés quis fazer 40 anos antes, quando ainda estava no Egito. Ele matou um egípcio que estava maltratando um israelita. Ele sentiu um chamado para ajudar o seu povo. Mas ele se adiantou um pouco, não era o momento certo ainda. E assim, quando o faraó descobriu isso, ele ameaçou matar Moisés e Moisés fugiu para o deserto. E ele ficou lá por 40 anos. Então, Deus o chamou para voltar ao Egito, ir ao faraó e lhe dizer: deixe o meu povo ir. Bem, Moisés deu todo tipo de desculpa imaginável. Eu não consigo falar, eu gaguejo, eu isso, eu aquilo, você escolheu o homem errado. E a ira de Deus se acendeu contra Moisés e ele disse: você não consegue falar? Então eu lhe darei Arão e ele falará por você. Eu direi a você e você dirá a ele, então ele dirá ao povo. Mas agora é tão interessante que Deus ele se cansou de ouvir todas as suas desculpas. Agora, não fiquem chateados comigo, mas você está dando desculpas. Deus está te pedindo que faça algo e você continua dando uma desculpa atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra. Deixe-me dizer algo. Sempre que Deus lhe pedir para fazer algo, Ele também lhe dará a força e a capacidade para isso.
Durante 40 longos anos, ele ficou triste e desgostoso com aquela geração. Às vezes acho que é difícil para nós olharmos para Deus e entendermos que Ele pode realmente ter algumas dessas mesmas emoções que temos. E claro, Ele está no controle e nós ficamos fora de controle. Salmo 95, 10. Por 40 anos me entristeci e desgostei com aquela geração. Eu disse, é um povo que erra em seus corações e não aprova, nem reconhece, nem considera os meus caminhos. Não vamos irritar a Deus por meio de nossas exigências insistentes e nossas murmurações e reclamações. Não é uma coisa boa. Passamos muito tempo tentando descobrir de onde vem uma aprovação, mas devemos simplesmente resisti-las como se fosse Satanás tentando nos destruir. Me lembro quando estava tentando aprender sobre provações e tentações e eu queria saber, bem, isso vem de Deus ou do inimigo? E finalmente aprendi que tudo que é bom vem de Deus e tudo que é ruim vem do diabo. Resistir a Satanás nessas provações é o que precisamos fazer. A menos que seja algo que Deus esteja permitindo para o nosso aprimoramento, e Deus lhe ensinará a diferença. Mas descobri que a melhor política é permanecer firme na tempestade, não importa de onde ela esteja vindo. No Salmo 94, 12 e 13 diz: Bem-aventurado, feliz a ser invejado o homem a quem tu disciplinas e instrui, ó Senhor, e ensinas a tua lei, para então lhe dar poder para que ele possa se manter calmo nos dias de adversidades, até que o poço da corrupção seja cavado para os ímpios, para que ele possa se manter calmo. Não é algo que outra pessoa pode fazer por nós, não é nem mesmo algo que Deus fará por nós. E diz, Deus vai nos ensinar como nos manter calmos. Não sei quanto a você, mas posso sentir quando estou começando a ficar chateada. Sabe, só começando. E é aí que precisamos resistir. E você pode falar em voz alta, eu resisto a você, Satanás, em nome de Jesus, você não vai me deixar chateado. Eu vou ficar calmo, como Deus quer que eu fique. Certifique-se de não confiar demais em si mesmo. Sabe? E Pedro confiava demais em si mesmo. Muitos dos outros discípulos confiavam demais em si mesmos. E no Getsemane, Jesus pediu a eles que ficassem acordados e orassem com ele por 1 hora. Agora ele havia aberto o coração para eles. Ele ia orar e sempre que ele voltava, eles estavam dormindo. E então ele ia orar um pouco mais, e ele voltava e os encontrava dormindo. E ele se entristeceu e disse, vocês não conseguem orar comigo nem sequer por 1 hora? Uau! Que confronto! Então ele disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso é algo para a gente sempre se lembrar. E quando os outros pecam, precisamos tomar cuidado para não termos uma atitude arrogante e orgulhosa. Nunca olhe para alguém que está pecando e pense, bem, eu nunca faria isso. Pedro cometeu esse erro. Quando Jesus disse a ele que Satanás queria peneirá-lo como o trigo, e ele disse, eu orei por você, Pedro. Pedro disse, Senhor, eu nunca faria isso. Eu nunca faria isso. E claro, sabemos que ele fez isso. Ele era arrogante, orgulhoso e não achava que precisava de oração. Acho que ele pensou que era forte o bastante para resistir e precisamos ter muito cuidado quando outras pessoas pecam ou talvez estejam fazendo algo que nunca faríamos ou nunca fizemos, mas você não sabe o que faria em qualquer outro tipo de situação. E assim, a Bíblia diz, irmãos, se alguém for surpreendido em má conduta ou pecado de qualquer tipo, vocês que são espirituais, e claro, esses somos nós, são sensíveis e controlados pelo Espírito, devem corrigi-lo. Nós amamos essa parte. E restaurá-lo.
e depois reintegrá-lo. 3 coisas, e até mesmo na parte sobre corrigir, a Bíblia diz que devemos sempre levar a correção com o espírito de mansidão, entendendo que nós também podemos ser tentados, sem qualquer senso de superioridade e com toda a gentileza. Mantenha um olhar atento em si mesmo para que não seja tentado também. Isso é Gálatas 6:1. E deixe-me repetir, porque acho que julgar e criticar outras pessoas é um problema para muitos de nós. Você vê alguém fazendo alguma coisa e... Eu me lembro de uma moça com quem trabalhávamos há muito tempo. O marido dela cometeu adultério e ela o aceitou de volta. E foi aí que uma mulher disse: eu nunca faria isso. Se meu marido cometesse adultério, eu nunca o aceitaria de volta. Bem, adivinhe só. Alguns anos depois, o marido dela cometeu adultério e ela fez absolutamente tudo para tê-lo de volta. Deixe-me dizer que você não sabe o que você faria em qualquer situação, até que se depare com essa situação. Sabe, é muito fácil olhar para alguém e dizer: eu nunca. É muito perigoso dizer isso. E assim precisamos ter muito cuidado ao julgar criticamente outras pessoas e pensar com altivez e orgulho que nós nunca faríamos algo assim. Todo aquele que pensa que está de pé, que tem certeza de que tem uma mente forte e que está firme, cuide-se para que não caia em pecado. Sempre dizemos: ele caiu em pecado. Não tenho certeza se caímos. Acho que às vezes entramos bem devagar. Cair meio que faz parecer que você de repente caiu e você não teve escolha ou aviso. E eu acho que temos, se formos cautelosos e cuidadosos, reconheceremos quando recebermos avisos. Você precisa ter cuidado quando alguém demonstra uma fraqueza de não dizer a eles o quão forte é nessa área, porque você pode descobrir que, sem a ajuda de Deus, você também pode cair. Tenha cuidado ao se gabar do seu sucesso e suas conquistas, porque Deus deve receber a glória por cada coisa que nós recebemos. Então, por último, vamos falar de não ficar inerte no caminho onde os pecadores andam. Tenha muito cuidado com quem você passa seu tempo e quanto tempo passa com eles. Eu não digo para nunca passarmos tempo com eles, porque eles precisam do nosso testemunho, mas eu sempre digo: tenha certeza de que você os está afetando e não eles infectando você. Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado, feliz, afortunado, próspero e invejável é o homem que não anda e não vive segundo o conselho dos ímpios, seguindo seus conselhos, seus planos e propósitos, nem permanece submisso e inativo no caminho por onde andam, nem se assenta para relaxar e descansar onde os escarnecedores e zombadores se reúnem. Eu provavelmente teria que ler isso umas 4 vezes antes de você entender. Não se assente no meio de um bando de incrédulos ou mesmo de crentes que ficam tirando sarro, fofocando sobre outras pessoas. Não fique sentado passivo e inativo, sabe? Mas se posicione pelo que é certo. Ou então saia da situação, porque nós somos muito afetados por aqueles com quem nós nos associamos. Não confie em si para não ser influenciado na direção deles. Não pense que consegue fazer isso sem não ter um efeito sobre você. A última escritura, 1 Coríntios 5, do 9 ao 11. Paulo diz: eu vos escrevi na minha carta anterior para que não vos associeis íntima e habitualmente. Isso não significa que nunca podemos ser próximos de ninguém, mas dias de perto e habitualmente, com pessoas ímpias e impuras. Não significa. É claro que você deve evitar
por completo as pessoas imorais do mundo ou as que vivem na ganância ou são trapaceiras, ladrões e idólatras. Caso contrário, você teria que sair do mundo e da sociedade humana. Ele está dizendo, você não pode viver neste mundo e evitar totalmente todas as pessoas pecadoras. Mas diz agora, eu lhes escrevo, é como se ele estivesse subindo um pouco mais alto, para que vocês não se associem a ninguém que leve o nome de irmão ou cristão se ele for conhecido por ser culpado de imoralidade ou ganância, ou se é um idólatra cuja alma é devotada a qualquer coisa, além de dar a Deus o primeiro lugar em sua vida. Nem com alguém com língua suja que injuria, insulta e calunia, ou que seja um bêbado, vigarista ou um ladrão. Não, você não deve nem mesmo comer com tal pessoa. Então ele está até impondo restrições mais rígidas sobre as pessoas que são cristãs, que estão fazendo essas coisas. Ele chega a dizer que você não deve nem mesmo comer com elas. O que as pessoas nessas situações precisam é que elas sejam confrontadas com amor. Que lhe digam, essa não é a forma que você deve se comportar como um cristão. E assim talvez você possa tirá-los do pecado e pô-los de volta no caminho certo com Deus, mas se eles têm a intenção de viver assim e não querem ser mudados, então essas são pessoas com quem você não precisa se relacionar. Então só quero encorajá-lo enquanto encerramos. Resista à tentação agressivamente. Tenha cuidado com quem você passa tempo. Tenha cuidado com o que você ouve do inimigo, cuidado com o que você pensa. Não se coloque em situações comprometedoras pensando que você é tão forte para evitar a tentação. E sempre ore. Preste muita atenção ao orar o Pai Nosso. Não me deixes cair em tentação. Não deixe que isso se torne um hábito e você não preste atenção no que está dizendo. Todos os dias devemos orar, Senhor, eu sei que eu posso ser tentado e que a tentação provavelmente virá. Mas hoje eu oro para que você me ajude a reconhecer isso e me guarde dessa tentação. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada por ter estado conosco. Espero que isso o ajude, porque você pode ser tentado hoje mesmo e isso vai ajudá-lo a evitar e ficar longe de problemas. Deus te abençoe. Por favor, esteja conosco amanhã.